Olá, parceiros do Uber e assinantes do meu canal, tudo bem? E aí, galera? Seguinte, eu tenho recebido muitas reclamações, muitos comentários no meu canal e por outros meios sobre o descredenciamento de motoristas por parte do Uber ou a queda da nota. Então, assim, é claro que é uma preocupação, mas é uma coisa de certa forma natural. E há muitos questionando quais são os critérios da Uber para abaixar a nota do parceiro. Na verdade, oficialmente não existe, o critério não é público, a Uber não divulga isso. A única referência à nota que existe no site na área de parceiros é que você precisa manter uma média acima de 4,6 ou poderá, não é será, poderá ser descredenciado. Muito bem. Eu, nessa experiência que tenho ao longo dos últimos 6 meses, não tenho tido dificuldades. A minha nota mais baixa aconteceu a semana passada, 4,84. Ontem já recuperei para 4,85 e assim sem grandes dificuldades. Então, assim, o primeiro ponto que há que considerar é como é que você está prestando serviço, como é que você se comunica com o seu cliente, com o seu passageiro, como é que está seu veículo, como é que você dirige, enfim, são coisas são todos itens que afetam um pouco a nota. Agora, também não adianta entrar em paranoia, entrar em pânico com isso, porque a nota oscila, é natural que oscile. Lembre-se que a média que é mostrada no aplicativo é a média das últimas 500 corridas, ou seja, os comentários ou as notas que são dadas com o passar do tempo, com o decorrer do tempo e das corridas, à medida que você vai aumentando o número de corridas. Por exemplo, se tiver mais de 1000 corridas, são as últimas 500 que avaliam, que resultam na nota média, e não o para trás, né, o passado. Então, não há por que entrar em pânico. É necessário procurar prestar um bom serviço na medida do possível. E, essencialmente, eu tenho percebido isso, sempre que há uma oportunidade, sem forçar, sem ser entrão, procurar conversar com o passageiro e mostrar a ele que, apesar do senso comum nos levar a pensar de que uma avaliação de 1 a 5 estrelas deveria ser 1 é péssimo, 2 é ruim, 3 é mais ou menos, 4 é bom e 5 é ótimo, isso só valeria, eu já disse isso em outros vídeos, isso só valeria se a nota de corte fosse 2,5 ou vai lá, no máximo 3. Como a própria Uber informa que o parceiro que ficar abaixo de 4,6 pode ser descredenciado, significa que a própria nota 4 é negativa. Agora, eu garanto a vocês, porque nenhum passageiro com o qual eu conversei sabia disso, os passageiros desconhecem isso. Então não há nada de errado em você, no meio da conversa, de forma discreta, educadamente, não está pedindo nota, mas você esclarece ao passageiro de que, apesar das estrelas serem de 1 a 5 e avaliarem vários itens, a nota de corte é 4,6. Então, a única nota positiva, se o serviço ocorreu dentro da normalidade, é a nota 5, ok? Isso a gente pode, digamos, educar o passageiro, instruí-lo a isso, porque ele com certeza não sabe. Do nosso lado, o que podemos fazer é que o que mais derruba a nota são 2 situações. A primeira, o cancelamento ou a não aceitação de corridas. Né? Você tem lá um percentual máximo, o site da Uber também informa que você tem que se comprometer a aceitar pelo menos 80% das corridas, ok? Então cuidado quando você está indo para algum lugar, por exemplo, longe, e você não quer que toque, não quer que haja chamados naquela região quando terminar a corrida, existe um mecanismo no aplicativo. Você, quando está com a corrida ativa, clica no canto superior esquerdo naquela planilhazinha, aí corre tudo para baixo onde aparece a opção contato com o passageiro ou cancelamento. Mais para baixo tem não receber mais chamados. Você aperta ali e você tem a garantia de que quando chegar próximo do destino final ou quando chegar no final e encerrar aquela corrida, você não receberá outros chamados, ok? É isso que eu faço quando vou para bairros que eu considero perigosos e não quero que fique chamando ali para não correr riscos.
A outra coisa é a navegação. Então eu recomendo a vocês, principalmente os mais novos, e eu faço questão, claro, de dizer, quase todos os meus vídeos são para os parceiros mais novos, porque aqueles que já são marmanjões, já estão há mais tempo, sabem até mais do que eu, enfim, não vou ficar aqui dando aulinha, ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas os mais novos, às vezes, coisas básicas eles não sabem. Então faz o seguinte, cara, tem que estudar o aplicativo que eu digo Waze, por exemplo, tá? Navegação por satélite, navegação por GPS, também precisa de curso, entre aspas. Você vai se acostumando. Você tem que, como eu já falei outras vezes, tem que contar com o delay, com o atraso. Quando são ruas ou roteiro que você precisa vir à esquerda, vir à direita, vir à esquerda, vai devagarinho, retarda a virada para dar tempo do sistema atualizar a informação e você posicionar o seu carrinho na rota de forma a que você não se perca. Não tem nada de errado, pergunta para o passageiro, confirma, é aqui à esquerda mesmo? E tal. Ou seja, uma das coisas que mais impacta na nota é você errar o caminho. O passageiro mete o pau, vai lá e dá nota baixa. Mas, essencialmente, você precisa prestar atenção, porque navegar por GPS tem alguns truques, tem alguns... Enfim, com o tempo, não daria nem para eu te explicar aqui como é que é, porque teria que ter uma situação real, né? Estar ao teu lado aí, com o GPS funcionando para dizer, olha, aqui é assim, aqui é assado. A única dica que eu posso dar é o seguinte: primeiro, tenha uma noção de metragem, o que são 100 metros, o que são 200 metros. Segundo, e mais importante do que isso, olhe mais o desenho da rota, aquele desenho azulzinho, do que o áudio, do que na próxima vire à esquerda daqui a 150 metros. Olhe o desenhinho. Tá? Lembre-se que o GPS, principalmente o Waze, dá nome a todas as ruas, a todas as viradinhas. Quando você vai assim, aqui em São Paulo vai assim, você, à esquerda, daqui a 150 metros, você vai entrar à esquerda na Praça Dr. Júlio da Silva. Na verdade, às vezes não é a Praça Júlio da Silva, você vai entrar à esquerda na Marginal Pinheiros. Só que para entrar na Marginal Pinheiros, você passa por aquela pracinha, quer dizer, tem um canteirozinho ali que tem nome, a gente não sabe que aquilo tem nome. Se ele falasse assim, em 150 metros você entra na Marginal Pinheiros, pronto, você não precisa nem olhar, você já sabe perfeitamente que vai entrar na Marginal Pinheiros. Então cuidado com essas pegadinhas, estude o roteiro. Outra dica valiosíssima: não importa que você perca 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. O passageiro entrou no carro, confirma o endereço para onde vai, aciona a corrida, confirma o endereço e pede a ele 1 minutinho para você estudar a rota. Fala que é para conveniência dele, para não se perder, para ver se está tudo certo, né? Então aí você com o dedo vai avançando a rota para você saber por que caminhos vai, por que avenidas vai, até o final, né? Até porque se no meio do trajeto, que é muito comum, o sinal variar, o sinal de internet estiver fraco e perder, você sabe para onde ir. Outra coisa muito importante é que, pelo menos em São Paulo está acontecendo com muita frequência, o Waze se perde, basta passar embaixo de um viaduto, mas não é túnel, viadutinho qualquer, ou você parar num farol, num semáforo, numa esquina por alguns segundos, ele já acha que você está perdido e começa a recalcular a rota, te dá um outro caminho, te localiza na avenida de cima do viaduto, e aí pede uma série de correções. Não se atrapalhe, por isso que é bom, quando o passageiro entra, você já estudar a rota até o final, porque aí você já sabe que você vai até o final. Sei lá, você está ali no centro e vai para a Zona Sul, aí está indicando que vai pegar 23 de Maio, a Moreira Guimarães, Rubem Berta, o Porto Congonhas, Washington Luiz. Muito bem, se você chegar ali no Ibirapuera e ele começar a te jogar para Indianópolis, por exemplo, você já viu antes que você vai para Washington Luiz, então você segue em frente, porque alguns metros à frente, com o carro em movimento, ele volta... ele se reposiciona e volta à rota original, ok? Então tem essas variações, não se atrapalhe com essas variações, persista. Lembre-se que nas corridas que não são pool, na corrida normal, X normal, o Waze, o sistema de navegação, é só para te auxiliar, você não é obrigado a seguir pelo Waze. Se você acha que o caminho melhor é outro, se o passageiro tem uma outra sugestão, você segue a sugestão do passageiro ou a sua. Por isso é importante antes estudar o caminho e lembrar que mesmo no Waze, antes de iniciar, existe uma opção que você aperta e vê alternativas de rotas. Às vezes você não quer ir por aquela, é muito por meio do bairro, aí ele te dá uma outra rota, por exemplo, pelas marginais, é mais longe, mas pode ser mais confortável. Converse com o cliente e olhe as alternativas que o Waze te dá. Mas
essencialmente, estude a rota por alguns segundos antes de iniciar a corrida, para não ficar depois ali atarantado, né, para trás e para frente, indeciso, aí carro atrás, aí trânsito, aí você não consegue fazer correções de rumo, ok? Lembre-se, errar o caminho é o que mais derruba a nota. No mais, fique calmo, fique tranquilo, com o tempo você vai se acostumando e aí você mantendo uma média boa, não há por que se preocupar. É claro que você só vai se preocupar se a nota chegar em 4.6, mas, como eu disse, em 6 meses a minha nunca baixou de 4.84, isso mesmo porque tivemos aqui um grande feriado que eu recusei muitas corridas, que eu tive que cancelar muitas corridas porque eu tive problemas no GPS, eu não conseguia localizar o passageiro, o sinal estava muito fraco, estava com problemas na internet e eu cancelei demais e aí minha nota acabou caindo para 4.84. Ontem recuperei para 4.85, mas eu sempre fico ali entre 4.88 e 4.90, isso em 6 meses com 1.200, 1.300 corridas. Então, não se apavore, se você fizer certo, se você conversar com o passageiro de maneira correta, e explicar para ele como é que a nota é importante e por que nota 4 é ruim, né? Então eu acho que você não terá problemas. De qualquer maneira, a gente tem que ter bom senso e tem que ter prática. Vai insistindo que as coisas vão entrando nos eixos, ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer outra dúvida que vocês queiram, por favor, escreve lá no meu canal, faz um comentário e a gente volta ao assunto quando der, tá bom? Um abraço, boas corridas para todos.